amigos! Hoje é domingo, mas aqui estamos com as rapidinhas do dia sobre o Vasco. Aquele vídeo curtinho, mais objetivo, direto, informativo sobre as notícias mais importantes do Vasco nas últimas horas. E neste vídeo, claro, vamos dar um destaque todo especial para o clássico desta segunda-feira diante do Flamengo. Primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Carioca. Mas antes eu peço a você alguns segundinhos da sua atenção para classificar o nosso trabalho na plataforma, deixando seu like aí embaixo do vídeo, compartilhando o vídeo para outros torcedores e se juntando a nós no YouTube. Bom, hoje é um domingo sem futebol pro Vasco, mas amanhã já tem Machão da Gama no Maracanã às 21h10 contra o seu maior rival, Flamengo. Lembrando que o Vasco conta com a vantagem do empate na soma agregada de pontos e gols, e é um aliado importante neste momento. O técnico Maurício Barbieri sabe disso, mas alertou bastante ao grupo do Vasco que não quer relaxamento. Ele já tinha falado, após o jogo do Bangu, dessa situação de entrar com tranquilidade na partida por conta dessa vantagem. Ele considera que o Vasco não vai entrar mais tranquilo. A princípio ele quer deixar essa vantagem de lado e usar na hora certa. O Barbieri destacou que mesmo ciente de que se a sua equipe conseguir 2 resultados iguais, ela avança, é preciso construir isso dentro dos jogos. A ideia é tentar buscar a vitória e fazer 2 grandes partidas para que não precise dessa vantagem. Muitas vezes uma equipe entra escorada numa vantagem, né? Usa ela de muleta e acaba entrando relaxada e surpreendida pelo adversário, que acaba invertendo os papéis. Em clássicos como esse, muitos são os exemplos passados. O técnico vascaíno sabe que a equipe do Flamengo não passa por um bom momento, mas mesmo assim tem jogadores qualificados e que podem representar perigo. Ele quer o time ligado, concentrado desde o início e tendo atitude acima de tudo, né? O Barbieri pediu atenção ao sistema defensivo, principalmente pelas triangulações envolvendo os homens de frente do Flamengo e as bolas aéreas, já que o adversário dessa vez deverá ter o atacante Pedro confirmado como titular. Sobre a equipe que vai a campo, muitas especulações dando conta que o Barbieri poderia surpreender colocando alguma peça nova, como o Marlon Gomes, por exemplo, que vem entrando bem nos jogos, mas a princípio a tendência é a continuidade da equipe e a formação que vinha jogando, com 3 volantes. A única alteração do último jogo contra o Flamengo seria a presença, claro, do Manuel Capasso na zaga, na vaga do Miranda lesionado. As demais posições devem ser mantidas pelos atletas que iniciaram aquela partida e também a partida contra o Bangu, a menos que surja algum problema médico de última hora e o treinador fosse obrigado a modificar. E essa semana, meus amigos, é uma semana decisiva para o Vasco, não só pelas semifinais do Campeonato Carioca, que acontecem nessa segunda e no outro final de semana, como também na Copa do Brasil, onde quinta-feira pega o ABC de Natal em São Januário. É bem provável que pela sequência dos jogos, né, para essa partida a escalação não seja a mesma utilizada neste clássico de amanhã. E alguma mudança seja feita, mas tudo está na esfera da especulação, cabendo ao Barbieri a definição da equipe nesta quarta-feira. Menos mal que o Vasco não terá o desgaste de uma viagem, né, já que essa partida ocorre aqui no Rio. Lembrando que o regulamento da segunda fase da Copa do Brasil é um pouco diferente das eliminatórias anteriores, né? Os confrontos também são disputados em jogo único, mas a vantagem do empate ao clube melhor posicionado no ranking da CBF não conta dessa vez. Dessa forma, em caso de empate no tempo regulamentar, as vagas para a terceira fase do torneio seriam decididas através de disputa por pênaltis, viu? Galera, vamos deixar um pouco Flamengo e Vasco de lado e focar nas movimentações do Vasco no mercado. No vídeo anterior eu falei novamente da situação do atacante Luciano Juba, que segue no radar do Vasco. Na ocasião, trouxe aqui o depoimento do staff do jogador com quem conversei, confirmando que não houve avanço algum sobre a situação do atleta com outros clubes, né? E tampouco com o Vasco, que ainda não apresentou uma proposta formal e apenas sinalizou um interesse, fazendo uma sondagem e consultando condições, né? E eu tinha informado que conversei com o presidente do Sport, né, o Yuri Romão, e que o mesmo me informou que o Vasco não tinha feito nenhum contato com o clube pernambucano. E eu tinha perguntado, caso o Luciano Juba não aceitasse a renovação com o Sport, com quem tem vínculo até o final de agosto, se havia alguma possibilidade do clube liberá-lo antes disso, mediante algum retorno financeiro. E eu fiquei sem resposta naquela ocasião. Hoje pela manhã o mandatário do Sport me respondeu. E olha, parece que o jogo deles é duro mesmo, viu? Pela liberação desse atleta. E o Romão me foi taxativo. Abre aspas. Sem chances. Fecha aspas.
Ou seja, depois de rejeitar duas ofertas, uma do Botafogo e outra do Bahia, ao que parece o pensamento do Sport é endurecer e de repente fazer com que o jogador reflita essa renovação até o final do ano, até porque a próxima janela de transferências, né, aquela da metade do ano, vai de 3 de julho a 2 de agosto. E se o Juba não renovar, seria obrigado a ficar parado até o final do ano, já que só poderia se transformar em jogador de outro clube a partir de 2024. Por conta disso, o Sport Recife segue esperançoso numa renovação desse vínculo até o final de 2023, embora a vontade maior do atleta e do staff seja por sua saída. Essa novela, meus amigos, ainda vai ter muitos capítulos. Enquanto isso, o Vasco segue trabalhando para buscar mais peças até o dia 4 de abril, quando se encerra essa primeira janela de transferências. E a prioridade continua sendo um volante, um meio e um atacante. Não exatamente nessa ordem, pois muitas vezes aparecem oportunidades de mercado e com isso um ou outro jogador acaba chegando antes do que o previsto. Mas vamos aguardar, meus amigos, que até o final de março ainda vão rolar muitas novidades em termos de reforços no Vasco. Bom, galera, tô colocando um ponto final nessas rapidinhas do dia, rapidinhas do domingo aí, né? Hoje é um dia de mais descanso, mas eu tô aqui trabalhando para trazer para você a melhor informação sobre o Vasco. E amanhã, vamos cruzar os dedos e esperar uma grande vitória do Vasco, um bom resultado para que o Vasco continue aí caminhando rumo às finais do Campeonato Carioca. E você está esperançoso? Arriscaria um placar para essa partida? Eu vou aguardar aí a sua opinião, o seu comentário aí embaixo do vídeo sobre esse jogão de amanhã. E o que você acha que vai dar aí? Qual o resultado? Qual o placar de Vasco e Flamengo? Está confiante? Então comente aí embaixo do vídeo que eu quero ler o seu comentário. Bom, tô indo então. Um grande abraço, um bom domingo e até lá!